Olá, olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa terceira e última aula de base de biologia aqui do nosso curso intensivo de biologia para o Enem, onde a gente está construindo todo um conhecimento de estratégia de prova, o que é mais importante em biologia e abordando os principais conceitos e teorias para a nossa prova. E hoje a gente vai sair da ecologia, que é o nosso conteúdo principal, e vamos entrar dentro da biologia celular, a citologia, que junto com a fisiologia são os conteúdos que são mais cobrados, né, depois da eco. Só que para a gente entender como funciona a célula, a gente precisa ter uma base de bioquímica. Então, na aula de hoje, eu vou costurar um pouquinho de bioquímica, como é. Eu vou mostrar para vocês aquilo que o Enem mais se importa de bioquímica, que nem é um conteúdo que cai tanto assim nas questões de bio. Claro, normalmente a gente vai encontrar aquelas questões bem na interface da biologia com a química. Então, a gente vai ter ali várias questões nesse sentido. Mas pensando especificamente para a bio, ela é uma base essencial para a gente entender a biologia celular ou a citologia. Então vamos lá, sem enrolação, já vamos partir aqui para o nosso conteúdo, tá? Primeira coisa que está prevista lá na matriz é que você conheça sobre a teoria celular. A teoria celular, gente, ela tem esse nome, né? E pode parecer, nossa, uma nova teoria, o que é? Na verdade, ela é um conceito muito simples que a gente aprende lá na escola, de que todos os seres vivos são formados por células. Então, para a gente considerar que é um ser vivo, aquele organismo tem que ter pelo menos uma célula. Existem seres que são unicelulares, como é o caso de bactérias, né? A todas as bactérias que estão no grupo que a gente chama de procariotos, tá? São organismos unicelulares, que são procariotos, que é aquele tipo de célula bem simples, né? E a gente tem também os seres unicelulares eucariotos, como é o caso aqui desse organismo que é chamado de euglena. Então, nós temos várias algas unicelulares, aquele grupo que a gente estuda lá na escola chamando de protista. Todos eles são unicelulares, tá? As amebas, por exemplo, vários deles causam doenças, assim como as bactérias, tá? E eles são unicelulares, mas olha só como essa célula aqui, ela tem muitos componentes a mais, né? Que são as organelas dos eucariotos, tá? Os seres pluricelulares são aqueles que nós estamos mais habituados a ver no nosso dia a dia. Então, todos os animais, todas as plantas, né? E os fungos. Mas sim, nós também temos alguns fungos que são unicelulares, mas nós temos muitos fungos que são pluricelulares, tá? Embora eles não tenham tecidos e órgãos formados, eles são conjuntos de células, que incluem, inclusive, né, temos aí os cogumelos, tá? Que são fungos. Um ponto muito importante que o Enem gosta de cobrar, que é importante a gente levar para a prova, é a gente pensar naqueles seres acelulares, que são os vírus. Então, por que os vírus não são considerados seres vivos? Afinal, eles apresentam material genético, eles passam pelos filtros evolutivos, eles se reproduzem, mas não são considerados seres vivos. E a principal razão é porque eles não têm célula. Os vírus, gente, eles são basicamente um pacotinho de proteínas, tá? Um envelope proteico que carrega algum material genético, que pode ser ou DNA ou RNA.
Todos os seres vivos apresentam material genético na forma de DNA, mas os vírus não são seres vivos, porém alguns apresentam seu material como DNA e outros como RNA, como uma fita simples e não uma fita dupla do DNA. Então, isso aqui é uma discussão que vai perpassar coisas do nosso dia a dia. Como, por exemplo, por que não funciona a gente tomar um antibiótico para combater um vírus? Normalmente, nós nos prevenimos dos vírus através de vacinas, né? Então, por exemplo, a vacina da gripe, a vacina da Covid, né? E tantas outras vacinas que a gente toma lá quando é criança para se proteger de viroses, de vírus. Porque o tratamento de uma virose, ela geralmente é bem difícil. Normalmente, o que a gente vai fazer é que a gente tem que esperar o vírus concluir o seu ciclo reprodutivo e o nosso próprio sistema imune ter ali o tempo necessário, a janela imunológica, para então o nosso próprio corpo combater o vírus. Tanto que muitas vezes a gente tá passando super mal, tá super doente, vai lá no médico e aí, é uma virose, tem que esperar, tomar muita água, se hidratar. Aí, claro, tá com dor, toma um remédio para dor, mas você não vai tomar um remédio propriamente para matar aquele vírus. Por que é tão difícil a gente combater os vírus? Porque os medicamentos, as moléculas que nós utilizamos, que nós conhecemos, elas atuam sobre células, sobre estruturas celulares. Se eles não têm células, aí complica. Então, os antibióticos, por exemplo, eles são moléculas que são escolhidas ou desenhadas para atacar determinadas estruturas que vão estar na célula bacteriana. E isso é importante, o antibiótico ele não pode atacar uma estrutura que está na nossa célula, porque senão a gente vai de arrasta também. A gente tem que achar uma substância que faça mal somente para a bactéria. Por exemplo, destruindo os ribossomos bacterianos, que são diferentes dos nossos ribossomos eucarióticos, né? Os ribossomos que são as organelas envolvidas na produção, na síntese de proteínas. Nós vamos ver tudo isso com mais aprofundamento ainda na nossa aula de hoje. Então, se eu estou com uma doença, uma infecção viral, e eu tomar o antibiótico, não vai acontecer nada com aquele vírus, porque ele nem tem ribossomo, ele nem tem célula para ser atacada. Isso já foi um raciocínio que apareceu muitas vezes na nossa prova, e isso perpassa todo um conhecimento popular. E uma das habilidades que o Enem vai cobrar lá na matriz é que você saiba contrapor o senso comum do conhecimento científico. E é um exemplo o que eu acabei de te explicar. Então, existe um desconhecimento na população que acredita que tomar um antibiótico vai auxiliar numa virose. E agora você já consegue explicar e contrapor por que não funciona. Você acabou de aprender isso. Vamos nos aprofundar aqui um pouquinho nos tipos de células que existem, tá? Então, nós temos, basicamente, 3 tipos de células que mais importam para o Enem, tá? As células procarióticas, que basicamente são as bactérias, tá? E essa é a célula mais primitiva, é uma célula mais simples, tá? Que não apresenta muitas organelas, que são os componentes que vão fazer as funções da célula, né? A gente vai ter só um tipo de organela nessa célula, que são os ribossomos. Então, gente, os ribossomos, eles são indispensáveis no funcionamento de uma célula. Não existe nenhuma célula no nosso planeta que não tenha ribossomos. Então, é tipo assim, aquele mínimo, né, o mais minimalista, vai ter só o ribossomo. Outro ponto muito importante da célula procariótica é que ela não apresenta um envoltório nuclear. Ou seja,
O DNA não está no núcleo. Sabe quando a gente pensa numa célula? Normalmente a gente pensa numa célula com um núcleozinho assim. Só que não é o caso aqui. As células bacterianas, que são os procariotos, e aí você pode encontrar várias formas esse nome: célula bacteriana, célula procariótica, célula dos procariotos, o grupo dos procariotos. Enfim, então tudo isso está se referindo à mesma coisa, né? Que são esses organismos que têm esse tipo de célula. Como que o DNA dele está organizado, então? O DNA desses organismos fica ali espalhado, ó, em todo o citoplasma. Não fica lá concentrado no núcleo. Não tem uma membrana nuclear. Então, isso aqui é muito importante, porque o Enem vai cobrar um exemplo. Eu tenho 2 tipos de células, e eu não sei se é de um animal, ou se é de um vegetal, ou se é de um procarioto. Então, eu observei que essa célula não tem um envoltório, não tem ali a carioteca, que é aquela membrana que mantém o DNA lá no núcleo, né? Que segura, armazena o DNA ali no núcleo. Então, eu tenho certeza que se trata de uma célula procariótica. Tá, e as células eucarióticas? Nós temos células eucarióticas animais, vegetais e de fungos. Qual é a principal característica de todas elas? Todas elas elas são do mesmo grupo, né, que é a célula dos eucariotos, que obviamente é o tipo de célula que nós temos. Então, a gente tem a carioteca, que é essa membrana que envolve o núcleo, ela está presente. Então, a gente tem uma célula que está organizada ali, ó, com um núcleo. O material genético, o DNA, não fica espalhado na célula, ele fica lá no núcleo, protegido por essa bolsinha, por essa membrana. Qual é a diferença de uma célula eucariótica animal e de uma célula vegetal? As células eucarióticas, elas apresentam várias organelas. Todas aquelas que a gente estudou lá na escola, que a gente vai estudar hoje aqui também. Cada uma, qual é a sua função, qual é o seu papel. Por quê? Porque o Enem cobra isso, tá? O Enem cobra muito. Todos os anos cai isso na nossa prova. Então, a gente tem que conhecer. É alta prioridade, é a base. Então, a gente tem as mitocôndrias, também tem os ribossomos, que a gente tem em comum ali com os procariotos, mas nós temos várias outras, né? O retículo endoplasmático rugoso e o liso, o complexo de Golgi, os lisossomos, os peroxissomos, os centríolos, que fazem parte ali do citoesqueleto, e o próprio citoesqueleto, né, que tem várias outras fibras que vão compor. Todas essas organelas, elas são, tipo assim, obrigatórias nos eucariotos, tá? Só que os animais vão ter somente essas. As plantas, elas têm o quê? Elas têm algumas organelas a mais, que são exclusivas da célula vegetal. Então, vai ter o quê? O vacúolo, tá? O vacúolo, que é uma grande membrana que a célula vai utilizar ali para guardar líquidos e alguns sais, basicamente. É tipo uma bolsinha reserva, depois eu vou explicar melhor. Cloroplastos, que são assim a grande novidade desse grupo, né? Eles têm os cloroplastos, então eles podem fazer fotossíntese. Portanto, obviamente, são seres fotossintetizantes que produzem ali o seu próprio carboidrato, são autótrofos, não precisam comer nada externo. Eles mesmos produzem a sua fonte de energia através da energia solar e do CO2 da atmosfera, tá? E isso tudo acontece nos cloroplastos. Então, se eu mostro para você vários tipos de células e tem lá um tipo que tem cloroplasto, você obviamente já pode saber que se trata de uma célula vegetal, tá? E mais um componente que as células vegetais apresentam, que é uma parede celular.
Os animais não apresentam parede celular, tá? A parede celular, ela é um revestimento extra da célula, que confere uma proteção extra. Então, nossas células não apresentam, os animais não apresentam, mas as células vegetais sim. E essa parede, que aqui a gente representa em verdinho, dando esse shape mais quadrado ali para a célula, ela é formada de celulose, tá? Outros grupos também apresentam parede celular, tá? Que são as próprias bactérias, tá? Que vão apresentar paredes celulares de peptidoglicano. Embora isso não caia muito no Enem, é uma informação relevante, tá? Que sim, os procariotos podem apresentam, parede celular, tá? Os vegetais também, e ela é basicamente de celulose. E os animais, gente, ausente. E os fungos? Olha só, a célula eucariótica dos fungos, ela é igual à célula animal. Obviamente não vai ter vacúolo nem cloroplasto, porque isso são estruturas exclusivas dos vegetais. Mas a célula dos fungos apresenta uma parede celular de quitina. Quitina é um carboidrato, tá? Que forma essa parede celular dos fungos. Então, como que o Enem já cobrou isso e já cobrou muitas vezes, né? Por exemplo, existe uma doença que está afetando uma população. O organismo que causa essa doença se caracteriza por uma célula eucariótica com parede de quitina. Então, eu sei que essa doença é causada por um fungo. Essa é a grande sacada. Vocês estão vendo aqui que eu trabalho sempre com tabelas, né? Eu uso muitas tabelas, gente. Por quê? Porque a biologia dentro do Enem, ela é comparativa. Na verdade, não só dentro do Enem, a biologia como um todo, ela surgiu como uma ciência de classificação. Talvez vocês até já estudaram isso, né? O Linneu, que foi um naturalista, que fez as primeiras classificações dos seres vivos. Então, observando, existe as plantas, existem os animais, né? Enfim, com essa classificação geral, mas a gente classifica hoje em dia com muitos critérios diferentes. Então, a gente está sempre comparando, tá? E nesses conteúdos, por exemplo, quando a gente está falando tipos de célula, tipos de alimentação, tipos de metabolismo, quando a gente estuda a botânica, quando a gente estuda a zoologia, tudo isso que a gente está estudando a biodiversidade, né? Está estudando a vida, a gente está categorizando. E eu quero que você sempre consiga fazer esses exercícios que eu vou jogando aqui na aula para vocês, como se fosse um jogo mesmo. Então, de adivinhação. Eu sou, tipo aquele quem sou eu, né? Eu sou um organismo que apresenta parede celular de celulose. Já tem que estar claro para você, é uma planta, tá? Isso é uma forma que o Enem vai cobrar muitas vezes, essa habilidade de você comparar. Como que isso está previsto lá na matriz, tá? Tá em uma das habilidades mais importantes para gente, que é que você saiba classificar e entender os padrões da vida, da biodiversidade. Então, quando eu estou buscando padrões, eu estou buscando o que esses organismos aqui têm em comum que coloca eles dentro do mesmo grupo. Por que plantas são chamadas de plantas, né? Porque elas têm esse tipo de célula, elas fazem esse metabolismo de fotossíntese, tá? Isso são alguns dos critérios. Por que esse organismo é um fungo? Porque ele tem esse tipo de célula, essas organelas, esse tipo de parede celular, esse tipo de crescimento. Então, a gente vai categorizando. Isso aqui é muito interessante de vocês
usarem essas tabelas e construir. Não tem como, meu amor, você ir para uma prova do Enem sem saber diferenciar os tipos celulares. Você vai enfrentar uma tranqueira. Não adianta você querer se aprofundar e ficar estudando fotossíntese, ciclo de Krebs, fisiologia, todos os sistemas, se você não sabe essa base. É por isso que esse nosso curso, ele é a base, ele é o mínimo, é aquilo que você tem que ter para ir para a prova do Enem, ou melhor, até para você estudar melhor, para se preparar melhor para essa prova. Então, se você não tem clareza da diferença de uma célula de um procarioto, de um eucarioto, isso muda agora, a partir dessa aula. Aqui nessa tabela você consegue comparar e ver o que elas têm de diferente, porque isso é a base. Isso às vezes vai te fazer errar uma questão muito fácil. Por quê? Porque você não organizou esse conhecimento, tá? A parede celular, gente, como eu mencionei, o Enem cobra também nessa perspectiva comparativa. E é muito importante você lembrar que os animais não apresentam essa parede, tá? Isso já apareceu várias vezes na nossa prova também. Agora, dando continuidade aqui, a gente vai estudar a membrana plasmática. Toda célula é envolta por uma membrana. Independente qual tipo de célula, se é um procarioto ou eucarioto, e os tipos de eucariotos vão apresentar a membrana do mesmo jeito. E mais um ponto que eu já vou introduzir aqui para vocês. Quando a gente estuda as organelas, todas as organelas, com exceção dos ribossomos, também têm uma membrana. Então, essa estrutura de membrana, ela vai estar na membrana celular e nas organelas membranosas, tá? A membrana plasmática, a membrana da célula, ela tem uma formação muito específica que envolve uma boa quantidade aí, um bom conteúdo de bioquímica, tá? Então, olha só, quando eu olho aqui, primeiro ponto, tá? Quando a gente está olhando ali um desenho, um esquema da célula, a gente está delimitando a célula. A primeira coisa que a gente desenha ali para delimitar a célula é a membrana. E aí, se a gente olha de perto, no nível molecular, né, a gente ia ver que ela tem essa estrutura aqui. Ela é uma bicamada. Por quê? Porque ela tem duas camadas. Bicamada, né? De fosfolipídios, que é o nome dessa molécula que forma a membrana. Então, a membrana, ela é uma bicamada fosfolipídica. Por que que os fosfolipídios formam a membrana? Porque eles são muito especiais, tá? Eles são muito especiais. Olha só, dentro da célula, a gente tem um ambiente que é rico em água. Vocês já ouviram falar? Inclusive, me deu até sede, ó. Vocês já ouviram falar que nós somos 90% água? Enfim, tem diferentes porcentagens, né? Mas que nós somos majoritariamente água. Sim, é verdade. Por quê? Porque as nossas células são basicamente água. Tá? Então, para a gente delimitar que aquela água, né, que vai conter outras coisas também, como as organelas essenciais ali para a vida, né, que ela fique dentro da célula, a gente tem que ter esse envelope. E esse envelope, ele precisa ter uma afinidade para ficar perto da água, concordam? Por quê? Porque tem muita água. Então, lá dentro da célula, que é o meio intracelular, os fosfolipídios, eles têm cabecinhas e perninhas. A cabecinha do fosfolipídio, ela gosta muito de água, ela tem uma afinidade por água, né? Ela é aquilo que nós chamamos de hidrofílica, tem afinidade por água.
Só que as perninhas dele, não. Elas são apolares, né? E elas são repelentes, elas são hidrofóbicas. Tem fobia de hidro, de água. E aí, olha que interessante. Lá dentro da célula, onde está cheio de água, ficam viradinhas as cabeças. E fora da célula, o que tem no meio extracelular? Mais água. Imagina nos nossos tecidos, né, onde a gente tem várias células, tá? Normalmente, o que vai passar entre as células são os vasos sanguíneos, que é basicamente água. Então, a parte que está para fora da célula, ela também precisa ter afinidade com a água. No meio extracelular, a gente também vai ter as cabecinhas hidrofílicas voltadas para lá, porque vai fazer uma interação positiva ali, eles querem ficar próximos. A água e as cabecinhas, tá? As perninhas, elas querem se afastar ao máximo da água. Então, as perninhas ficam próximas. Enquanto que as cabeças ficam também com muita interação com a água que está dentro e fora. E são essas interações que fazem a membrana ficar no lugar, tá? E aí, claro, a gente vai ter um mosaico no meio disso tudo aqui, um mosaico de proteínas, onde a gente vai ter as proteínas da membrana, tá? Que vão, inclusive, incluir, tá? Que vão incluir o citoesqueleto, para dar, por exemplo, o shape, a forma da célula, né? Então, imagina que nem toda célula tem uma membrana, um formato redondinho, e sim um formato, por exemplo, de um astrócito, que é um neurônio, né? Um formato de estrela. Olha que coisa linda. Esse formato, ele depende também dessas fibras, né? Que são proteínas que vão permeando ali a membrana e vão dando esse shape para ela, tá? É por isso que existe uma grande chance que, se você já fez cursinho, você já estudou isso aqui na escola, você aprendeu uma frase pronta, né? Que é uma frase que diz: a membrana plasmática é uma estrutura mosaico fluida semipermeável. O que significa isso? Eu acabei de te explicar. Vamos olhar aqui, ó. Por que ela é um mosaico? Porque existem várias proteínas que estão embebidas, né, no meio dos fosfolipídios, tá? Por que ela é fluida? Porque os fosfolipídios, eles estão organizados de uma forma para manter uma fluidez. A membrana, ela não pode ser rígida. Inclusive, causa a morte de um organismo se alguma substância levar ao enrijecimento da sua membrana. A membrana, ela precisa ser fluida para permitir a entrada das coisas. Então, imagina só os nossos tecidos, as nossas células que compõem os nossos músculos. A gente tem vasos sanguíneos bem fininhos, que são chamados de capilares, né? Passando ali nas células. E aí, o que vai acontecer? Uma troca. A célula, ela vai ter lixo metabólico, por exemplo, CO2, tá? Que ela vai jogar no sangue e ela vai receber de volta alguns nutrientes e oxigênio que ela precisa para se manter funcionando. E para isso acontecer, a membrana, ela tem que ser permeável, tem que permitir que coisas entrem e saiam dela. E é por isso que ela é fluida. Só que ela não é permeável a qualquer coisa. A membrana, ela tem uma permeabilidade seletiva, que é como a gente chama, permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva, então, a membrana ela é semipermeável,
Porque ela vai permitir que algumas substâncias entrem, enquanto ela impede a passagem de outras substâncias. Então, meus amores, agora você pode entender, né, que isso aqui é a estrutura de uma membrana plasmática, mosaico, fluida e semi-permeável, tá? Então, quando a gente olha um modelo um pouquinho mais complexo como esse aqui, aí a gente está se aproximando mais da realidade, tá? O que é um ponto super importante? Essa fluidez da membrana, ela é conferida pela, pelas perninhas dos fosfolipídios, tá? Então agora vamos olhar um pouquinho de bioquímica, vamos se atentar aqui, ó. A cabeça do fosfolipídio, ele tem esse nome porque ele tem um fosfato. Só que ele também é um lipídio. O grupo dos lipídios, gente, é o grupo das gorduras. Ele tem um glicerol, tá? Que vai fazer essa conexão. O fosfato, ele é um grupo fosfato, é um grupo com uma enorme afinidade pela água. Ou seja, é uma molécula hidrofílica. Filos é aquilo que é afim, né? Então, ela é uma molécula que gosta de água. Olha que interessante. O fosfato, esse grupo fosfato, gosta de água. E ele fica lá na cabecinha, né? Conferindo essa característica hidrofílica. E lá nas pernas, elas são hidrofóbicas. Elas são basicamente ácidos graxos. O ácido graxo, gente, pensa quando tu vai misturar um azeite e água. Não mistura. Por quê? Porque as gorduras, os lipídios, são hidrofóbicos. Eles são moléculas muito grandes que não têm nenhuma polaridade, são apolares. E por isso, são hidrofóbicos, não se misturam com a água. A água, ela é uma molécula polar. O que significa, de uma forma muito simplista, né, que os elétrons dessa molécula, eles ficam mudando de lugar. Existe uma nuvem eletrônica, onde ora o elétron tá aqui, ora ele tá aqui, ora tá aqui, ora tá aqui. E isso é uma característica da água. E a partir disso, a gente caracteriza as outras moléculas. Então, por exemplo, o grupo fosfato, tá vendo que ele tem ali um oxigêniozinho com um elétron sobrando? Ele tem um sinalzinho de menos. Esse elétron, ele fica trocando entre os oxigênios desse grupo. Então, ele também é polar. E por essa razão, ele é hidrofílico. Diferente dos lipídios, que são cadeias de carbono com quase ou nenhum oxigênio e que não são carregadas que não apresentam nenhum oxigênio carregado com um elétron a mais, onde esse elétron vai fazer uma nuvem eletrônica trocando de lugar. Isso não acontece nesse tipo de molécula. São moléculas muito grandes, planas, tá? Ricas ali em carboxilas, né? Que estão estabilizadas com os hidrogênios. Então, a gente não vai ter essa polaridade. Por isso que ele não vai se misturar com a água e a gente vai chamar de hidrofóbica. Deu para entender? Se você pegou bem essa explicação, que eu acho que ficou legal, já assim, você realmente está avançando aqui em direção à tua aprovação no Enem, tá? Confia. Então, assim, a gente tá vendo aqui que por isso que os fosfolipídios, agora tu entende o nome, por que é fosfolipídio, tem um grupo fosfato e os lipídios, por que ele é uma molécula tão especial? Por quê? Porque ele tem as duas coisas, ele não é uma molécula, né? Um conjunto unicamente hidrofóbico, nem unicamente hidrofílico. Ele tem as duas coisas, né? Cabeça hidrofílica, pernas hidrofóbicas. O nome disso, gente, é
uma molécula anfipática ou anfifílica, é a mesma coisa. Significa que ela tem essa dualidade, tá? Agora, mais um detalhe. Deu para perceber que aqui uma das perninhas é reta, tem um ácido graxo saturado de ligações simples, não tem ligações duplas. E a outra perninha tem um ácido graxo que é insaturado, ou seja, ele tem uma ligaçãozinha dupla. E isso dá essa quebradinha na perna, né? Então, ao invés de ficar as perninhas assim, tem uma que é um pouquinho assim, para trás, né? Essa quebradinha da perna, ela é o que confere a fluidez da membrana. Então, se a gente tivesse uma membrana onde as duas pernas do fosfolipídio fossem saturadas, a gente ia ter uma membrana que não ia ser fluida, tá? E eu vou passar aqui que é exatamente o que o Enem cobrou nessa questão aqui de 2019. Então, olha só. Existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios. E aí, aqui, a gente tem várias, né, hipotéticas, né? Qual das bicamadas apresentadas possui a maior fluidez? A maior fluidez, gente, aqui a gente tem dois critérios. A ligação insaturada, e isso confere, porque abre um espacinho, tá vendo aqui, ó? Ao invés dos fosfolipídios estarem todos assim, eles têm espacinhos, dando uma fluidez na estrutura da membrana, onde vão passar as coisas, né? Agora, a gente tem um outro critério muito claro aqui, que é tamanho. Quanto maior for essa cadeia desse lipídio, quanto maior for a sua extensão, mais hidrofóbico ele vai ser, tá? Quanto maior for a molécula, mais hidrofóbica. Então, a gente já pode descartar que as moléculas que são desse tamanho as bicamadas que são formadas por esses tamanhos aqui muito grandes, não são as mais fluidas. Assim como essa aqui, que embora não seja grande, mas estão todas com ligações saturadas. Aí, a gente tem aqui esse caso, onde a gente tem uma que que tem a insaturada e uma que não tem, uma que tem e uma que não tem. E isso aqui não é tão fluido quanto esta daqui, que tem a mesma distribuição, mas elas são mais curtas. Porém, a gente tem essa aqui, que são curtos e todos os fosfolipídios apresentam. Então, olha como criam um espaço maior para fazer ali a permeabilidade da membrana, tornando a membrana mais fluida. E é exatamente essa aqui a estrutura das membranas celulares, das membranas biológicas. Então, qual aqui tem a maior fluidez? 2. E por que é importante essa fluidez? Agora você sabe, você já entende também. O próximo ponto que é muito importante a gente abordar, mais uma tabela, né? É a classificação das biomoléculas. Isso aqui a gente já acabou de falar um pouquinho. Vamos estruturar o que a gente falou, o que eu acabei de apresentar para vocês. Por quê, meus amores? Isso aqui é uma das coisas que o Enem mais vai cobrar de vocês, tá? Isso aqui é algo que é impossível você ir para a prova do Enem sem saber isso, tá? Você não vai conseguir ter um bom desempenho. Isso aqui tem que estar na ponta da tua língua. Tudo que eu tô trazendo nessas aulas que a gente está tendo são conceitos, ideias que vocês têm que levar para a prova. Então, olha só. Eu acabei de explicar para vocês o que era uma molécula polar e uma molécula apolar, né? É essa distribuição desigual de cargas elétricas.
A molécula apolar, ela não tem um polo onde... Porque o que acontece? A molécula que é polar, ela tem esse elétron que uma hora tá nesse polo, outra hora tá nesse, outra hora tá nesse. A apolar, ela não tem esse elétron mudando a sua nuvem eletrônica para nenhum polo, ela está sempre igual. Então, essa é a diferença. O grande ponto é que a água, que é o nosso solvente universal biológico, todos os processos biológicos, eles acontecem na água. Então, a água, ela vai ser uma referência para a gente dizer, então, se a molécula ela é hidrofóbica ou hidrofílica. Só que você tá vendo que não existe isso sem o conceito de polar e apolar? Uma molécula polar, ela é hidrofílica. Opa. Uma molécula polar, ela é hidrofílica. E uma molécula apolar, ela é obrigatoriamente hidrofóbica, tá? Então, de acordo com a polaridade, as moléculas vão ou não se misturar com a água, tá? Uma coisa que o Enem vai cobrar muito, por exemplo, é misturar óleo com água. Clássico lá da escola, a gente sabe, né, do nosso dia a dia, que não mistura, não vai misturar. Outro ponto é que o Enem vai falar muito, o petróleo. O próprio nome já diz, o petróleo ele é um óleo, né? Então ele não se mistura com a água. Então quando a gente tem os vazamentos de petróleo, né, que são desastres, problemas ambientais, o que vai acontecer? O petróleo ele vai acabar formando uma camada, como ele é menos denso do que a água, ele fica na superfície e ele forma uma camada, porque ele não se mistura com a água. Então forma aquela camada preta, por isso que a gente vê, né, as imagens, aquela mancha preta lá em cima da água, tá? Por essa razão. E o Enem vai cobrar muito sobre isso, muito, muito, muito mesmo. Que você saiba que o petróleo, ele é uma molécula apolar e, portanto, hidrofóbica. E aí forma esse processo, acaba acontecendo, né? Outra coisa que o Enem vai falar muito, dos detergentes. O Enem gosta muito de falar dos detergentes. Por quê? Para a gente tirar a gordura da nossa louça, por exemplo, a gente precisa usar o detergente. Sabe por quê? Porque se você pegar, por exemplo, um prato que está engordurado e botar água, você vai ver que não vai sair. Só que se você bota ali o detergente, vai limpar. Concordam? Por quê? Porque o detergente, olha que sacada para você levar para a prova. O detergente, ele forma micelas. Quem já viu falar água micelar, por exemplo? É um tipo de detergente. Por quê? O sabão, né, que a gente usa para tomar banho, eles formam micelas, que basicamente é isso aqui. O detergente, ele vai ter ali estruturas no estilo dos fosfolipídios, estruturas anfipáticas, que vão encapsular as moléculas de gordura. Só que eles vão deixar a parte hidrofílica para fora. Então, eles veem a parte hidrofóbica, gruda na gordura e a parte hidrofílica fica para fora. Então, quando a gente joga a água ali para enxaguar, essa parte hidrofílica, ela gruda na água e leva a gordura que tá lá dentro embora. Tá? É dessa forma que os detergentes funcionam. E o Enem fala muito dos detergentes, tá? Outro ponto muito importante é a química orgânica e a química inorgânica. Basicamente, né, perdão, não a química, os compostos, né? Os compostos orgânicos, eles contêm carbono, que normalmente está ligado a hidrogênio. E os inorgânicos, eles não contêm essa combinação carbono e hidrogênio, como é o caso da própria água e, por exemplo, aqui na biologia, que a gente fala bastante, os sais minerais, tá? Dentro da química do Enem, a gente tem
uma dominância, né, de conteúdos de química orgânica, disparado. Por quê? Porque o Enem é uma prova interdisciplinar, né? E aí o Enem vai trabalhar muito mais a química, por exemplo, chamada de química ambiental, a bioquímica, porque está na interface com a biologia. Então, por isso que esses conteúdos dominam. Então, para química, no Enem, você tem que dar um foco na química orgânica, tá? E aí, aqui, gente, um exemplo, ó, do Enem cobrando exatamente isso. Olha só. E, inclusive, isso aqui é um padrão que tá lá dentro, eu mapeei, né, os principais padrões que se repetem, que são aquelas questões que ano após ano o Enem coloca questões praticamente iguais, tá? Às vezes muito parecidas mesmo, às vezes um pouco menos, às vezes até o mesmo gabarito. Então, é algo que, quando você conhece a base dos conteúdos e você conhece o que é mais cobrado, o que vai se repetir, aquela questão que você já pode ir esperando ver ela na prova através do conhecimento dos padrões, você já está muito à frente na tua preparação, de forma estratégica, que não é ficar 1 milhão de horas estudando. É claro que horas bunda na cadeira, como eu gosto de brincar, são muito importantes, a gente precisa disso para evoluir, mas não é a qualquer custo. Se a gente tem estratégia, a gente evolui mais rápido. Então, por isso que dentro do ecossistema Enem, a gente tem lá, vocês, né, quem entra, recebe o curso de questões padrão, para reconhecer os padrões. E esse aqui é um dos padrões que eu mapeei. Inclusive, vamos resolver aqui, vou mostrar para vocês, ó. O que acontece? A gente tem aqui, ó, em animais vertebrados, essa associação de poluentes será acumulado em qual tipo de tecido? E aí, gente, vem aqui um conhecimento, né, sobre qual é a química ou a bioquímica dos nossos tecidos. Então, quando a gente pensa no tecido ósseo, a gente pensa em cálcio, concordam? Porque a gente cresceu, né? A gente vê isso. O cálcio é importante para os ossos, é importante comer couve, é importante tomar leite para quem pode tomar, enfim. Porque o cálcio, ele está impregnado nas células que formam o tecido ósseo. Elas são impregnadas numa matriz de cálcio. Por isso que é o nosso esqueleto, é uma parte dura, né? É o cálcio que confere isso. Quando eu penso, por exemplo, em tecido nervoso ou tecido epitelial, eu não penso em nenhuma molécula específica mais assim associada com esses tecidos. Diferente do tecido adiposo, que é o nosso tecido gorduroso, ou seja, concordam que é onde a gente tem o nosso estoque de lipídios? É o tecido adiposo que, quando ele está muito cheio, ele vai formar celulite, por exemplo. É o tecido adiposo que a gente vai ter uma importância muito grande aqui, ó. Ai, mas eu quero me livrar de todo o meu tecido adiposo. Não dá. O tecido adiposo são células recheadas, tá? De gordura. Elas estão guardando uma gota de gordura, uma gota de óleo lá dentro. Por que o nosso corpo faz isso, Sora? Para quando a gente precisar, tá? O nosso corpo evoluiu num contexto de escassez de alimento. Então, quando nossos antepassados, né, ficavam num período de inverno, onde precisa gastar mais energia para se aquecer, que não tem tanto alimento, o corpo utilizava as reservas dos lipídios, tá? É da onde a gente vai queimar a reserva quando a gente fica mais tempo em jejum, é onde a gente vai queimar a reserva quando a gente fica em um déficit calórico. Se eu estou consumindo menos calorias do que o meu corpo precisa, ele vai lá no estoque, né? E pega um pouquinho de gordura. É por isso que é tão difícil queimar a gordura, né? A gente precisa ficar com um déficit calórico para isso acontecer. E aí, o lipídio, ele é uma fonte energética que o nosso corpo vai usar quando precisa. E isso é muito importante. Então, uma pessoa que fica numa condição, por exemplo, que ela não pode se alimentar por alguma questão religiosa, por alguma questão médica, ou enfim,
muitos motivos, né? Ou sei lá, uma pessoa que passa por fica perdida na selva, sei lá, ela vai sobreviver ali um tempo, mesmo sem comer, porque o corpo vai usando essas reservas. Isso é muito importante, tá? Principalmente pro nosso cérebro, que é o que é mais caro, tá, gente? O nosso corpo não tá pensando em guardar energia para qualquer coisa. É basicamente vamos manter ali o chefão, né, funcionando, e ele custa muito caro energeticamente. E a gente vai associar o tecido, né, sanguíneo, que é um tecido não sólido, né? Eu sei que pode ser estranho, a medula, por exemplo, também é um tecido, tá? É um tecido não sólido. O sangue também. A gente pensa no sangue com ferro, né? Aquele cheiro de sangue, aquele cheiro do ferro. Por isso que o sangue tem aquela coloração vermelha, né? Pela molécula de ferro que está lá, né? No dentro das nossas hemácias, né, conferindo essa coloração. Então, aqui já é um primeiro ponto, uma revisão aqui que a gente faz, né? Olha só como a partir de uma questão a gente pode estudar tantas coisas. Essa é uma das minhas formas preferidas de estudar e é assim que a gente faz as nossas revisões dentro do curso de prática em provas, tá? Que está lá disponível dentro do Ecossistema Enem. Então, o Ecossistema Enem, ele é um combo de 3 cursos, né, gente? Todas as aulas de biologia essenciais, que são 32 aulas, tá? A gente tem o curso de prática em provas e o curso de padrões, tudo que você precisa. Por isso que chama um ecossistema, entendeu? Porque já tem tudo. Então, olha só. Agora vamos entender no nosso texto de apoio qual é a relação, porque tá falando onde que vai acumular mais o microplástico. Como é que eu vou saber? Eu preciso entender quais são as propriedades do microplástico. E aqui tá falando, ó, a ação de fatores, olha essa questão, de fatores abióticos, olha só um conceito que a gente estudou lá na nossa primeira aula, né? Aliada à biodeterioração, que é os efeitos bióticos, né? Então, aquela deterioração dos seres vivos, contribuem para a formação de microplásticos. O que essa frase está dizendo? Ó, o plástico que ainda não está naquele tamanho microplástico, ele vai sendo quebrado, deteriorado pelos fatores abióticos, vento, chuva, enfim, e também por ação de organismos. E aí vão se formando os microplásticos, que é um grande problema ambiental que o Enem gosta muito de tratar. Só que aqui o Enem trouxe uma coisa diferente, tá falando o seguinte, ó. Esses microplásticos, então, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares, persistentes, que são aqueles que ficam no ambiente, tá? Como, por exemplo, os derivados de pesticidas lipossolúveis. Se uma substância ela é lipossolúvel, logo ela é apolar, concordam? Porque o óleo não se mistura com água. Então, ou tu é hidrofílico, ou tu é, por exemplo, lipossolúvel. Não vai ser as duas coisas, né? A não ser no caso ali, por exemplo, dos fosfolipídios, por isso que eles são especiais. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e a sua concentração nos tecidos dos organismos. Em qual desses tecidos vai haver uma maior probabilidade de acúmulo de uma substância que é lipossolúvel? Obviamente, no tecido adiposo, que é aquele tecido que contém os lipídios. Sim? Então, a gente está falando aqui, ó, aderem a outros poluentes apolares. O que tem aqui de apolar? Os lipídios. A gente já sabe. Então, tá vendo como o Enem cobra, não é de um jeito, muitas vezes, tão óbvio, mas sim aplicado, um conhecimento aplicado no nosso dia a dia. E agora, meus amores, entrando na parte final da nossa aula, acho que uma das coisas que vocês, né, mais me pedem para fazer aula, para explicar, que é o papel das organelas. Então, obviamente, a gente está falando aqui de uma célula eucariótica, tá?
que a gente tá vendo aqui que é uma célula vegetal, porque a gente tá vendo aqui, por exemplo, o vacúolo, a gente tá vendo aqui, por exemplo, o cloroplasto, né? A gente tá vendo aqui uma parede celular, tá? Então, isso aqui eu reconheço como sendo uma célula vegetal. Tá, Sori, quais todas essas outras organelas ali que a gente está enxergando, né? Eu vou deixar essa parte aqui para vocês preencherem como um estudo ativo depois de assistir. Então, agora eu vou explicar cada organela e o papel, e aí, depois da aula, você pode preencher esse esquema aqui para você fixar o conteúdo, tá? Então, olha só. Primeira organela. Aqui eu já vou entrar num ponto, né? A gente está sempre falando aqui os nossos estudos, enfim, focado, né? No Enem. E aí vem um ponto. Quais são as organelas mais importantes, né, de a gente estudar para o Enem? Basicamente, mitocôndria e cloroplasto, tá? Só que, meu amor, eu não vou poder mentir para você. Todas as organelas já caíram no Enem. O Enem, ele tem sim ali um favoritismo na mitocôndria, porque ela tem ali toda uma história evolutiva que a gente conhece, né? Tem o seu DNA próprio, assim como o cloroplasto, tem um papel muito importante no metabolismo, enfim. Então, ela tem um destaque, tá? Eu acho que até quando a gente estuda na escola, é a organela que a gente mais estuda, porque ela é mais complexa, e o cloroplasto também. Então, acho que por isso, mas no geral a gente tem questões falando de vacúolo, complexo de Golgi, muitas questões de ribossomos, enfim. Vocês vão ver algumas lá na nossa lista, tá? Inclusive, façam a lista depois aqui da nossa aula. Mas quando a gente tem, obviamente, lá no ecossistema, uma aula completa, falando de tudo, e a lista de exercícios do ecossistema, eu sempre busco colocar todas as questões que já caíram daquele assunto, tá? Então, com algumas exceções por critérios pedagógicos, às vezes que eu não boto a questão, mas no geral você vai fazer todas. Então, você vai poder ver o Enem cobrando todas. E dentro do curso de padrões, eu mostro um padrão super importante sobre como o Enem cobra essas funções de organelas, tá? Então, vamos lá. Qual é o papel da mitocôndria? Produção de ATP. ATP, gente, é a moeda energética na biologia, tá? Então, toda a nossa energia, toda a energia de um ser vivo, ela vai ser proveniente de ATP. A grande questão é como esse ser vivo vai produzir ATP. Por exemplo, as bactérias não apresentam mitocôndrias. Então, coitadas, elas não têm energia? Claro que tem, elas estão vivas, elas estão vindo infectar a gente. Algumas estão fazendo várias coisas boas pra gente lá no nosso intestino, estão vivendo lá também. Então, da onde que elas tiram energia? De outras formas de metabolismo, por exemplo, fermentação, tá? Isso é um exemplo, a fermentação. Então, isso aqui é um ponto importante. A mitocôndria, ela é todas essas organelas, com exceção do ribossomo, as bactérias não apresentam, tá? Então não vamos esquecer disso lá do começo da nossa aula. Então essa é a função da mitocôndria, produzir o ATP através da respiração celular. A respiração celular, ela é um conteúdo que é um pouco mais avançado de metabolismo, mas ela é muito importante para a prova também. Então, é um conteúdo de prioridade, tá? Prioridade não altíssima, mas alta. E especialmente que você não deixe para ver esse conteúdo tão no final do ano, para você ter tempo de ir revisando e aprendendo, porque é algo que leva tempo mesmo para aprender. Cloroplasto. O cloroplasto, ele é exclusivo das plantas, né? Isso nós já sabemos, tá? E a sua função é basicamente realizar fotossíntese, que também a gente se aprofunda lá dentro da aula de metabolismo, inclusive a relação entre fotossíntese e respiração, né? Que são processos antagonistas, né? Então,
isso é importante. Uma coisa que muitas pessoas, quando estudam, a pessoa estuda um pouquinho lá de fotossíntese e já entende tudo errado. E pensa, ai, a planta, ela tem o cloroplasto, então ela não tem a mitocôndria. Errado. Eu já falei, a planta tem tudo. Ela tem extra. O cloroplasto, o vacúolo, a parede celular, extra. É óbvio que ela tem mitocôndria. O que acontece é que o cloroplasto, ele vai produzir o carboidrato que vai ser torrado ali na mitocôndria. Nós animais, esse carboidrato vem da nossa alimentação. Das plantas, ela produz numa organela e manda para outra, tá? Essa é a diferença. O vacúolo, pode parecer uma coisa boba, o vacúolo. Ai, é uma bolsona lá vazia que a planta bota umas coisas lá dentro. Só que não, tá? Só que não. O vacúolo, ele tem uma importância muito grande. E o Enem gosta que você saiba disso, tá? Por exemplo, o vacúolo, ele vai armazenar substâncias que pode incluir, e o Enem já cobrou, substâncias que dão a cor para a planta. Então, às vezes, essa substância que dá uma determinada coloração vai estar dentro do vacúolo. Outro ponto essencial, o vacúolo, ele faz a regulação osmótica da planta. Então, o quanto entra ou sai de água da planta é muito regulado pelo vacúolo, tá? E isso está associado com a estrutura da célula vegetal. Então, olha só, a célula vegetal, gente, ela tem isso aqui, eu tô dando uma pincelada de fisiologia vegetal, tá? A célula vegetal, ela tem lá a parede, certo? A parede celular. E aí, o que acontece? O vacúolo, ele impede as paredes celulares de colapsar. Então, é como se ele tivesse... Eu não consigo aqui mostrar, mas sabe quando a pessoa tá, tipo assim, segurando pra não vir a parede, sabe? No filme e tal. O vacúolo, ele tem esse papel. Pra planta, porque pensa, a planta, ela não tem... ela não tem um esqueleto. Então, o que mantém lá a estrutura da planta, claro que tem ali a lignina, enfim, às vezes tem a madeira também, mas pensa na folhagem. O que mantém a folhagem lá bonita, lustrosa, estruturada, é o vacúolo estar cheio e deixando a célula túrgida. Esse é um vocabulário importante aqui para você pegar. O bom de você estar fazendo esse curso aqui é que você vai chegar depois nas aulas específicas e você já vai ter uma base. É literalmente isso, você já vai ter ouvido falar sobre isso. Isso é um diferencial maravilhoso. Tá? Então, mais uma organela aqui exclusiva das plantas. Nós temos o complexo de Golgi. E esse aqui, meus amores, esse aqui trabalha, tá? O complexo de Golgi, gente, ele é uma montoeira, tá? Não sei se vocês falam essa gíria regional, tá? No sul a gente fala uma montoeira, um amontoado de coisas. Perdão, ele é uma montoeira, um amontoado de membranas, tá? Então é um monte de membraninha ali, que lá dentro dessas membranas tem enzimas, tá? Tem compostos, basicamente enzimas, que vão preparar, presta atenção, tudo que a célula produz e envia para fora. Porque lembra que a gente falou que a membrana é um mosaico fluido, tem coisa que entra, coisa que sai. A célula joga para fora o seu lixo metabólico, yes. Mas não só isso. A célula, ela pode ser uma célula secretora, ela secreta, por exemplo, o hormônio, a insulina. Então, a gente tem células lá do nosso pâncreas que secretam insulina, que tem que cair na nossa corrente sanguínea. A insulina é uma proteína. Então, essa proteína, ela é formada pelos ribossomos e ela é preparada para ser enviada para fora da célula pelo complexo de Golgi. Então, eu gosto de brincar que o complexo de Golgi, ele é tipo uma agência dos correios, que vai embalar e preparar as encomendas e jogar elas para fora.
tá? Então, esse é o papel. Ele vai processar, modificar, empacotar as proteínas. Majoritariamente proteínas, mas também outras substâncias que não são proteínas que vão sair da célula, mas majoritariamente proteína, tá? Por quê? Porque na bioquímica, na biologia da vida mesmo, tudo é proteína. Então, tudo é água, carbono, nitrogênio, proteína. Tudo é proteína. E, gente, é exatamente isso que a gente vai aprofundar numa quarta aula. Essa é a surpresa que eu falei que eu ia ter para vocês, tá? A gente vai ter uma aula com a Prof. Flávia, que é a prof de Química para o Enem, onde nós vamos nos unir para dar uma aula bônus para vocês, uma aula interdisciplinar ao vivo, tá? Na segunda-feira, então eu não sei, eu acredito que você tá assistindo essa aula aqui no sábado, que é quando essa aula foi liberada. Então, na segunda-feira, no dia 23 de fevereiro de 2026, tá? Situando aqui, a gente vai ter essa aula às 17 horas. Eu tô muito animada porque a gente vai poder construir mais um pouquinho dessa base e inclusive de forma interdisciplinar. E lá eu vou falar sobre as proteínas, estrutura proteica, envelopamento de proteína. A Flávia vai explicar, eu vou falar sobre as enzimas e a Flávia vai explicar como que é o pH, como é que é o processo de desnaturação de proteínas, enfim. Gente, vai ficar incrível, eu tô muito animada para essa aula, ela realmente vale ouro e vai ser 100% gratuito, vai ser um bônus aqui do nosso curso, beleza? Combinado? Então, calma, se você viu aqui eu falando das proteínas, agora a gente vai falar aqui, ó, o ribossomo. O que é o papel dos ribossomos, gente? Eles fazem a síntese das proteínas, tá? Mas se você não conhece como é a estrutura de uma proteína, você precisa revisar, precisa aprofundar o seu conhecimento da base, né? Garantir uma base sobre isso, a gente vai falar lá na aula, beleza? E aí, a gente tem aqui citoesqueleto, tá? Citoesqueleto, que tem a formação dos centríolos, tá? Que é ali um arranjo de várias proteínas, tá? De tubulinas, tá? Que vão formar os centríolos, tá? Vão formar os microtúbulos e os centríolos, tá? Essa organela, muitas vezes, inclusive na escola, nos cursinhos, não se dá muita importância, não se aprofunda muito sobre os centríolos, sobre o citoesqueleto como um todo. Mas, se você vai fazer o Enem, meu amor, o citoesqueleto é conteúdo obrigatório. Inclusive, está dentro de 2 padrões que eu mapeei. É um conteúdo muito cobrado, tá? E o citoesqueleto, ele tem várias funções, tá? Isso já é um aprofundamento um pouquinho maior, mas eu já expliquei. O citoesqueleto tem fibras proteicas que vão permear a membrana, que vão dar o shape, a estrutura da célula. Tem um tipo de citoesqueleto que vai, inclusive, fazer o flagelo funcionar, como é o caso do flagelo do espermatozoide. E a gente tem os centríolos atuando aqui no fuso mitótico, que é quando a célula vai se dividir. Então, para a célula fazer a divisão celular, né? Ela precisa dos centríolos para organizar os cromossomos no fuso mitótico, aquela imagem de todos os cromossomos no meio, ali na placa equatorial. Isso só acontece pela atuação dos centríolos, tá? Então, o Enem vai dar muita importância nessa organela. Então, quais são os medicamentos que podem interferir nos centríolos? Então, eles vão acabar interferindo na divisão celular, enfim. Então, isso é toda uma parte bem importante do nosso conteúdo, que aqui já fica uma pincelada para você se ligar. Eu acho que tá ficando bem claro que as organelas no Enem não é sobre a gente decorar.
tal organela não, você tem que sempre associar com algo do cotidiano, com algo aplicado, com algo da fisiologia. Então, essa que é a graça aqui, né? Agora, a diferença do retículo liso e do rugoso. O retículo endoplasmático, gente, eu vou voltar aqui nessa imagem para mostrar para vocês, tá? O retículo endoplasmático, ele fica bem grudadinho ali no núcleo. Por quê? Porque do núcleo vai vir o RNA, tá? Que é um código para formar a proteína. E aí, Sora, quem forma a proteína são os ribossomos. Então, o ribossomo pega esse RNA e constrói a proteína. E é exatamente isso que acontece. Só que o retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso justamente porque ele é cheio de ribossomos. Ou seja, presta atenção aqui. A gente tem ribossomos que são de vida livre, que estão lá na célula, no citoplasma, e a gente tem ribossomos que ficam aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, que dá essa característica rugosa para ele. Certo? Certo. Sora, qual é cada ribossomo, o livre e o que está lá no retículo faz a mesma coisa? Não. Olha só, as proteínas que são produzidas pelos ribossomos de vida livre, elas ficam no uso da própria célula. Ou seja, elas não são encaminhadas para o complexo de Golgi, porque elas não vão sair da célula, elas vão ser usadas na própria célula. Agora, as proteínas que precisam sair da célula, elas vão ser produzidas nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Entendeu? Então, o retículo rugoso, ele já está pertinho do complexo de Golgi. Então, a proteína sai de lá e já vai para o complexo de Golgi e depois já vai ser enviada para fora da célula. E tem duas questões do Enem que já caíram falando exatamente disso, tá? Exatamente dessa lógica de qual ribossomo atua em cada tipo de proteína. Tá, e o retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso, gente, ele tem muitas funções, ele é meio generalista. Por quê? Porque ele carrega um monte de enzima. A gente vai ver o que são as enzimas lá na aula com a Flávia, tá? Na nossa aula de bioquímica. Mas, o que ele faz? Ele vai sintetizar lipídios, ele vai ajudar, vai participar do metabolismo dos carboidratos e também na desintoxicação, tá? Por quê, gente? Porque ele tem um monte de enzima que ele consegue fazer muitas coisas e ele faz a síntese de lipídio. Isso é o principal, tá? Então, o retículo endoplasmático liso, ele é mais generalista, tá? E aí você tem que associar com essas funções que são funções que já apareceram na prova. E ele faz outras, tá? Eu não tô nem botando aqui, porque não precisa. Lisossomos. Os lisossomos, eles fazem a digestão de partículas alimentares e de componentes celulares. Então, eles reciclam, né? Eles, na verdade, digerem coisas possíveis de serem digeridas ali dentro da célula. Então, por exemplo, a mitocôndria já tá muito velha. Ela vai ser digerida no lisossomo. E entrou aqui uma molécula meio estranha. Vai lá no lisossomo para ser digerida, quando é possível, né? Então, o lisossomo, ele faz essa digestão de partículas, tá? Basicamente. E, claro, nós temos o núcleo, né? Que é um componente celular, que é basicamente DNA, é o nosso material genético. Tudo o que acontece para essas outras organelas, com exceção da mitocôndria e do cloroplasto, que tem DNA próprio, todas as outras organelas, elas são sintetizadas a partir do nosso código genético. Dentro do núcleo, a gente tem essa região aqui mais densa, que é o nucleolo, que é uma região responsável justamente por montar os ribossomos, que são feitos de RNA ribossomal. E isso vem dessa parte aqui do núcleo, que é uma região mais condensada ali, que é o nucleolo, que vai ter essa função. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula. Deixo aberto aqui o convite para você
que durante esse curso aprendeu alguma coisa comigo, se eu fui útil na tua trajetória, saiba que se eu entrego tudo isso no gratuito, imagina dentro do ecossistema, tá? Será um prazer receber vocês dentro do ecossistema Enem. As nossas matrículas estão abertas para o ano de 2026, o único curso de biologia 100% focado no Enem no Brasil. Então, se você vai fazer o Enem, você já entendeu a importância da biologia na prova, ela é muito estratégica e a gente pode estudar esse conteúdo que para a maioria das pessoas é uma pedra no sapato, para a maioria das pessoas é o que faz a nota delas cair porque prejudica a TRI e para você pode ser o grande diferencial e estudando de uma forma leve. Não precisa ter um monte de conteúdo infinito, embora a biologia seja o conteúdo mais longo. Só que eu analisei todas as questões de biologia que já caíram no Enem. Eu montei o curso com base em evidência científica de como o nosso cérebro aprende com base em neurociência. Então, o conteúdo que tá lá é só o conteúdo que importa. Você vai ver todo o conteúdo do essencial ao avançado dentro de 32 aulas, nesse estilo de aula que você está assistindo aqui comigo. Você tem acompanhamento próximo, eu fico próximo dos meus alunos, sou eu que tiro as dúvidas no grupo de dúvidas. Você vai receber listas com questões 100% do Enem, com a minha correção, planilha de erros para você planilhar os seus erros, fazer ação corretiva assistindo a correção feita por mim mesma, linkando com os padrões, linkando com o que a gente viu em aula. Então, assistir a resolução faz parte do estudo. A gente vai ter um estudo ativo usando o caderno inteligente de biologia, que é um caderno, gente, para você, por exemplo, preencher perguntas guia, preencher os esquemas, para você revisar de forma ativa aquilo que você estudou na aula. Existe um momento certo para preencher o caderno, eu explico tudo como vocês devem fazer, para que você não fique comprando resumos prontos, perdendo tempo criando resumos que não funcionam para nada, porque com base na neurociência, o que funciona, a gente tem muitas evidências, eu li muitos artigos científicos para montar esse material para vocês. A gente sabe que o que funciona são perguntas guia, que vão te fazer lembrar daquele conteúdo que você viu na aula. E, claro, tem a versão gabarito, que vai servir ali como a tua apostila, inclusive, especialmente de aprofundamento. Se você quer conquistar um alto desempenho no Enem, você sabe que a biologia é o ponto principal para te colocar nesse lugar e você sabe que precisa aprofundar, e você vai aprofundar no estudo ativo, de um jeito que é mais rápido, que você vai alcançar aí resultados muito mais rápidos. Certo, meus amores? O cronograma que cabe na tua rotina, com cerca aí de 3 horas semanais de biologia, vocês não precisam estudar 6, 7 horas nos cursos convencionais, que são 6 horas semanais só de aula de biologia. Em que momento tu vai fazer exercício, em que momento tu vai estudar de forma ativa, né? O professor vira ali o protagonista dos teus estudos. E aqui não, você é o protagonista e eu sou uma ferramenta para os meus alunos. É isso que a gente tem lá dentro. Então, quem tiver interesse, é só entrar no nosso site, vai ter todas as informações e lá vocês vão receber, vai ter, né, um link para você cair para conversar comigo ou com a minha equipe, tá? Eu vou tentar atender a maioria de vocês, mas se não, a minha equipe, que é o Gabriel, minha equipe pedagógica, né? O Gabriel que atende vocês, ele é muito qualificado para fazer isso, para te ajudar a entender se é para você, como que vai te ajudar, como que vai funcionar. Vamos negociar essa matrícula para você estudar comigo e fazer um excelente ano de estudos com leveza, estudando do jeito certo, sem brincadeirinha, sem decoreba, sem musiquinha, porque aqui a gente leva os estudos a sério
com base em evidência científica. Certo, meus amores? Estou esperando vocês lá no outro lado, no lado do ecossistema. Fica aqui o convite. Vocês que estão assistindo vão receber uma condição especial que vai valer por pouco tempo, porque as nossas aulas já vão começar. Então, fica atento, tá? Para fazer a tua matrícula e aproveitar esse desconto. Eu não costumo dar desconto, mas esse evento aqui, ele é muito especial, porque eu sinto que a pessoa que cumpriu esse evento, ela realmente está se dedicando. A pessoa que fez esse curso aqui, os 3 dias de aula, cumpriu as listas, fez tudo certinho, você é exatamente o tipo de aluno que eu quero dentro da minha comunidade, que em 1 ano vai conseguir chegar lá muito próximo, se não chegar, né, no 15 de 15, que eu sempre falo, que é nós gabaritarmos biologia. Nesse último ano, 95% dos meus alunos erraram só 2 questões de biologia. Eu tive alunos que erraram muito, acertaram 4 de física, acertaram 7 de química e mesmo assim passaram dos 600 pontos, acertando 13, 14 questões de biologia, porque isso que valoriza a tua TRI em natureza. Então, não perde essa oportunidade, essa brecha, tá? Não tem outras pessoas fazendo esse tipo de estudo. A gente ainda tá no momento onde isso aqui é uma estratégia que vai te diferenciar muito. E claro, a gente se vê de novo na segunda-feira, ao vivo, com uma aula super especial de bioquímica, pra gente concluir aqui em grande estilo o nosso evento. Meus amores, espero que eu tenha sido útil para você, que você tenha aprendido comigo. Não esquece de me dar um feedback, vem conversar. Você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. E a gente se vê por aí. Bons estudos, tchau!